Já viu quando o cara, por exemplo, é acostumado com um carro que puxa na tração dianteira? Sim. Não é? Uhum. O carro pode até ser potente, tá? Pode ser um esportivo, que eu acho difícil esportivo que puxe na tração dianteira. Beleza. E aí o cara vai lá e compra um carro esportivo, tração traseira. Ele tira o carro da concessionária, o que acontece? Ele bate o carro. Por quê? Acostumou, né, com aquela tecnologia ali, né? É o que você falou. O cara não tem o domínio sobre o que ele está dirigindo. É uma coisa nova, né? É a mesma coisa de negócio, né? Você tem que ter o domínio, você tem que saber ali aonde... se pegar um piloto de corrida aí, por exemplo, né? O cara treina anos. O cara pode correr, pegar qualquer carro, tá? Que ele vai fazer ali com maestria. E é o detalhe, né? É o detalhe do jeito que você freia, o jeito que você acelera, Exato, o jeito que você faz a curva, é o detalhe que faz a diferença. Exatamente, o detalhe que faz a diferença. Então, por exemplo, dirigir no asfalto é completamente diferente de dirigir aonde? Numa areia, totalmente. Tá? Numa lama. Então as pessoas têm que entender isso. No mundo corporativo... Quem entrou agora, assim, tá todo mundo meio perdido, né? Essa conversa aqui, né? No mundo corporativo, é parecido. É parecido. Entendeu? Então, por exemplo... Totalmente. As pessoas... Inclusive é que faz grandes empresários quebrar. Exato. E também faz o quê? Grandes empresários... Adoecer. Não, fortes. Por quê? Fortes. Fortes, porque assim, cara... Confesso pra você. Mas o cara que fica forte... Veio pandemia, não veio? Os empresários que ficou, tem que tirar o chapéu. Ou não? Sim. Tem que tirar o chapéu pros que ficaram e tem que bater palma para os que aproveitaram da pandemia e abriram grandes negócios. E os que cresceu, né? E os que cresceram, tá? Mas agora... esse cara aí, porque tem um conceito até do... Toda vez eu esqueço o nome dele. Acho que é alguma coisa Collins. Phil Collins. Phil Collins é o cantor? É o cantor. Alguma coisa assim. Parece com o nome do cantor mesmo. Jim Collins. Sei. Ele fala sobre as empresas, né? O que mantém as grandes empresas. E um diferencial que ele identificou é o que a gente chama de paranoia produtiva. Os grandes empresários, eles ficam pensando como quebrar a empresa deles. Entendeu? Então eles estão sempre pensando num problema que pode acontecer. Exato. Ou às vezes eles criam o próprio problema para evoluir. Exatamente, entendeu? Concordo. Então você não acha que esse cara que, por exemplo, que sobressaiu na pandemia, ou até mesmo sobreviveu, nem todos, né? Mas às vezes esse cara, ele já teve essa condição por ele já se preparar para isso? E quem tá ali no piloto automático, o cara que às vezes foi atropelado aí? O cara às vezes no piloto automático, o que acontece? Ele demora a tomar uma decisão, tá? E isso pode ser impactante para ele, entendeu? A pessoa às vezes que tá ali num nível... Concordo plenamente com você. Eu, na parte comercial, no tempo que eu atuei, foi mais ou menos... Que o comercial tem disso, né? Exato, foi praticamente 3 anos, tá? Direto ali, intenso. O que foi interessante aquilo? Porque a gente tinha essa mentalidade. E se não acontecer isso, como é que nós vamos fazer para poder alcançar aquilo? A gente já pensa no problema. Exato. Então a gente pensava em problemas, eliminava os problemas, caçava soluções, que é extremamente importante. Então eu chamava a minha equipe e fazia o quê? Só quero saber de soluções. Então, nós precisamos achar soluções. E você, naquele meio ali, N ideias surgem, tá? E aí você escolhe aquela ideia e todo mundo segue executando aquela ideia. E no final, o que acontece? Dá certo. É infalível, não tem como dar errado, tá? As pessoas que pensam, por exemplo, lá na frente, como você falou, pensam no certo e pensam se der errado e se no meio do caminho der certo e errado junto. E não é uma questão de ser pessimista, né, cara? Não é questão de ser pessimista. É questão de ser realista mesmo. Hoje, por exemplo, o que nós estamos conversando aqui hoje, se a gente tivesse conversando isso há 15 anos atrás, todo mundo ia achar que a gente era idiota. Não ia? Com certeza. Hoje não. Hoje as pessoas, por exemplo... esquece, ninguém mais consegue fazer, cara, como se diz, fechar o... Ai, caramba, fugiu da... Estudei contabilidade, mas fugiu da memória. Cronograma financeiro, futuro das empresas, ninguém consegue fechar mais. Eu sei qual que Exato, ninguém consegue. Antigamente você conseguia fechar, você entregava tudo certinho. Você falava assim, eu vou crescer tantos por cento esse ano, vou crescer tantos por cento aquele ano e tantos por cento aquele ano. Era fácil. Você sabia ali até os impostos que você ia pagar, tudo. Hoje é difícil. Por quê? Bolsa tá louca, a gente
Inflação. Talvez nós recebemos produtos hoje, amanhã talvez não recebe mais, né? Guerras acontecendo. Então, muitas adversidades acontecendo. Tal da margem de erro, né? Só vai mudando. A margem de erro, ela é vergonhosa, tá? Uhum. Tipo assim, antes a margem de erro era meio ponto, tá? Hoje não, a margem de erro é 15 pra baixo e 30 pra cima. É doideira. Entendeu? É muito louco você fazer Tem uma previsibilidade, ter uma né? previsibilidade com esses números. Mas é possível ter isso que a gente tá conversando. A gente vai simulando cenários, tá? Exato. Pra gente saber mais ou menos como conduzir ali naquele momento. Que é, como se diz, a charada, né? É ali o cara que vai sobressair. Conheci N pessoas, por exemplo, que na pandemia abriram empresas e o que aconteceu pós-pandemia? Não deram conta de segurar, tá? Faturando milhões, acima de 4, 5 milhões. Isso é muito doido, né? É, entendeu? Então, conheci mesmo. E você sabe o que aconteceu? A pessoa, ela faturava isso, tá? Nós estamos falando de 3, 4 milhões. E 5 uma milhões. empresa que quebra porque não vende, né, cara? Pronto. É a empresa que quebra porque o negócio estava insustentável. E questão de gestão, tá? Gestão, é. E o cenário, por exemplo. Você fala assim, a empresa fecha, você fala, cara, mas a empresa era puta boa e tal, produto massa, vendia muito, do nada a empresa quebra.